Você já imaginou que a Bíblia esconde códigos antigos sobre riqueza que quase ninguém conhece? Enquanto muitos vivem no sufoco financeiro, existem princípios bíblicos que, se aplicados, podem transformar completamente sua vida econômica. Pessoas batalham para pagar as contas, vivem no limite e acreditam que o dinheiro é um mal necessário. Mas o que elas não sabem é que a própria palavra de Deus já revelou o caminho para uma vida abundante e livre de dívidas. Hoje, você vai descobrir 6 versículos bíblicos poderosos, ignorados por muitos, que escondem os segredos espirituais da prosperidade. Se seguir esses princípios, poderá atrair riqueza, multiplicar seus ganhos e sair do sufoco financeiro. Fique comigo até o fim, porque o último versículo é um divisor de águas para quem deseja dar um salto quântico na vida financeira. Vamos juntos desvendar o que Deus realmente ensina sobre ser próspero. E se eu te dissesse que prosperar não começa ao ganhar mais, mas sim ao aplicar algo que muitos ignoram no dia a dia, você acreditaria? Vamos ao primeiro versículo. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Esse versículo revela um dos princípios mais poderosos da abundância: a generosidade como ferramenta de multiplicação. É um ciclo espiritual onde quem doa, colhe. Quem semeia com fé, colhe com fartura. A generosidade quebra a lógica do medo da escassez. Pois quando você oferta de coração, está dizendo ao universo e a Deus que confia que nada lhe faltará. Salomão entendeu isso perfeitamente. Ele não hesitou em oferecer 1000 sacrifícios ao Senhor e, como resultado, recebeu sabedoria e riquezas além da medida. Mais do que doar dinheiro, generosidade é um estilo de vida. É ajudar um vizinho, estender a mão a quem precisa, ser justo no troco e honesto nas palavras. Cada ato generoso se transforma em sementes lançadas no solo fértil da fé, e esse solo sempre produz frutos. Se você sente que está preso na escassez, comece a plantar o que deseja colher. Doe alegria, doe amor, doe bens. Deus observa cada atitude. E como o texto diz, aquele que rega será também regado. Ou seja, ao cuidar dos outros, você atrai cuidado divino sobre a sua própria vida. Você pode pensar, mas eu tenho tão pouco, como vou doar algo? O segredo está justamente aí. Quando você planta mesmo no pouco, mostra que confia em Deus como sua fonte e não no que está em sua carteira. E essa fé ativa os céus. Comece hoje. Doe algo. Nem que seja um gesto, uma palavra. A prosperidade virá. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Esse versículo destrói a ideia de que riqueza vem por sorte ou por acaso. Deus é um Deus de planejamento e prosperidade é resultado de organização. O exemplo de José no Egito é o mais claro disso. Ele não apenas interpretou sonhos, ele criou estratégias. Organizou a colheita durante 7 anos de fartura, para enfrentar 7 anos de escassez. Esse plano salvou milhões. Isso nos ensina que planejar é um ato espiritual. Quantas pessoas ganham bem, mas vivem endividadas? O problema não é a quantidade de dinheiro, mas a falta de direção. Muitos recebem como um balde furado, entra por um lado e sai pelo outro. O planejamento financeiro é um ato de mordomia. Administrar bem o que Deus confiou a você. Isso inclui anotar gastos, cortar excessos, definir metas e dizer não ao consumismo. A pressa, como o versículo alerta, leva à pobreza. Agir por impulso, sem reflexão, é abrir mão da colheita futura por causa de um prazer momentâneo. Planejar exige paciência, visão e propósito. Quando você coloca seus planos diante de Deus e age com sabedoria, Ele abençoa seus caminhos. Mas quando vive de forma desorganizada, está anulando os próprios milagres que pede em oração. Comece com um caderno. Anote tudo o que entra e tudo o que sai.
Trace metas, separe prioridades, ore antes de cada gasto importante. Com o tempo, você verá como a fartura começa a surgir onde antes havia descontrole. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Honrar a Deus com os bens é mais do que ofertar, é reconhecer que tudo vem dele. Quando você entrega as primícias, ou seja, o primeiro e o melhor da sua renda, está declarando que Deus é a sua fonte e não o seu salário. Esse ato move o céu. A viúva de Sarepta, por exemplo, mesmo tendo apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, deu primeiro ao profeta Elias, e sua casa nunca mais conheceu a escassez. As primícias simbolizam fé. É fácil doar o que sobra, mas entregar o melhor, o primeiro, exige confiança. Essa confiança ativa o sobrenatural. Celeiros cheios são o reflexo de uma vida que entendeu que o fluxo da bênção começa com entrega. Quando Deus vê que Ele é a sua prioridade, Ele responde com abundância. Honrar ao Senhor também significa viver com integridade financeira. Pagar o que deve, não explorar o próximo, ser generoso com os funcionários, usar seus bens para abençoar. Tudo isso é adoração, e Deus recompensa quem o coloca no centro de suas decisões econômicas. Você pode começar separando uma porcentagem do que ganha para o reino de Deus. Faça isso com alegria, não como obrigação, mas como gratidão. Sua vida vai mudar, porque onde há honra, há derramamento de bênçãos. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está um dos princípios mais ignorados por quem busca prosperar: o foco. A maioria busca dinheiro, fama, bens, mas Jesus ensinou que a prioridade deve ser o reino de Deus. Ao colocar os interesses do céu em primeiro lugar, as bênçãos da terra seguem automaticamente. Pedro viveu isso. Tentou pescar por esforço próprio e não conseguiu nada. Mas quando seguiu a palavra de Jesus, teve uma pesca tão grande que os barcos quase afundaram. Isso nos mostra que quando seguimos a direção de Deus, nossos esforços produzem resultados multiplicados. Buscar o reino é viver de acordo com os valores divinos: justiça, honestidade, compaixão, verdade. Não é apenas orar ou frequentar igreja, é viver como cidadão do céu em tudo, inclusive nas finanças. Quando você alinha suas prioridades com as prioridades de Deus, você entra no fluxo da provisão divina. As coisas que Jesus menciona, vestes, alimento, recursos, não são ignoradas por Deus. Ele sabe que você precisa, mas quer que confie que Ele é quem provê, e não os seus métodos humanos. Comece o dia orando antes de decidir o que fazer com seu dinheiro. Pergunte a Deus onde investir, com quem fazer negócios. Deixe Ele ser seu sócio principal. E então verá o milagre da multiplicação acontecer na sua vida. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só conduz à pobreza. Esse versículo desmonta a mentalidade de quem vive só no querer, sem ação. Falar sobre sucesso não traz sucesso. Sonhar sem agir não move nada. Deus recompensa o trabalho, o esforço, o suor. José saiu de escravo a governador porque trabalhou com excelência em todas as estações da vida. Mesmo preso, foi o melhor preso. Mesmo injustiçado, agiu com honra. Trabalho é honra, é semente, é portal de bênçãos. E não importa o que você faz, se é vendedor, motorista, costureiro, artista, Deus vê o coração com que você realiza suas tarefas. E quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Enquanto muitos esperam oportunidades caírem do céu, os que arregaçam as mangas são os que constroem o futuro. Deus não abençoa a preguiça. A palavra dos lábios, as promessas vazias, os planos sem execução, conduzem à pobreza porque não geram um movimento real. Hoje, estabeleça uma meta prática. Acorde mais cedo, estude algo novo, melhore sua
Entrega. O céu se move quando você se move. Deus está pronto para te abençoar, mas só se você estiver em movimento. Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse é o ponto final, e talvez o mais profundo. A sua mente define sua realidade. Se você se vê como pobre, derrotado, vítima, é exatamente isso que sua vida refletirá. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Logo, acreditar é o primeiro passo para materializar. Jesus contou sobre 3 servos. 2 multiplicaram o que receberam. 1 escondeu por medo e perdeu tudo. O que os diferenciou? A mentalidade. 1 tinha confiança, outro temor. 1 acreditava em crescimento, outro em punição. E o resultado foi completamente oposto. Você precisa trocar pensamentos de escassez por pensamentos de abundância. E isso começa lendo a palavra, ouvindo conteúdos que edificam, andando com pessoas que pensam grande e confiando nas promessas de Deus. Sua mente é solo fértil. O que você plantar, colherá. Comece hoje declarando: eu sou próspero, eu sou abençoado, Deus está comigo. E viva com essa convicção. Sua realidade vai acompanhar a sua fé. Se gostou desse conteúdo, se inscreva, ative o sininho e comente qual versículo mais tocou seu coração. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa revelação. A prosperidade está a caminho. Deus já decretou. Basta você tomar posse. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.